Deus levantou uma pessoa, Ezequiel, para transformar aquilo ali. Mas olha que mensagem forte. Não foi no Vale de Ossos Secos não isso aqui, mas olha que coisa interessante. Ezequiel 22:30. Vai dizer assim no versículo 30, ó. E busquei dentre eles o que, pessoal? Um homem, ou seja, uma pessoa, né? Um homem que estivesse tapando o que, pessoal? Tapando o muro. E estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Agora lê para mim esse final. Mais o que, pessoal? Mais ninguém achei. Que coisa forte, hein, pessoal? Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Ele procurou uma pessoa. Olha o que diz aqui, ó. Eu busquei dentre eles um homem, um só, pessoal. Está buscando um só. Um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim nesta terra. Olha, então Deus está procurando uma pessoa. Dentre milhares de pessoas, Deus procura um que pudesse estar ali, pessoal, né, tapando o muro e estivesse na brecha. Dessa uma pessoa, Deus fala assim, eu não achei ninguém. Eu me lembro muito de Noé. Por quê? Porque de toda aquela multidão que tinha naquela terra, Deus escolheu Noé para construir a arca, para colocar a sua própria família dentro da arca, pessoal. De uma multidão de pessoas. Por quê? Porque Noé ele era um homem que andava com Deus. Ele era um homem que ele estava sempre com Deus. Mas lá na frente agora em Ezequiel, a Bíblia diz que Deus estava procurando uma pessoa só, pessoal. Mas ele não achou ninguém. Irmão, isso é muito sério. Deus procurar uma pessoa em toda a face da terra e ele não achar ninguém que possa fazer a obra dele, que possa abençoar um propósito diante do Senhor, isso aqui é muito sério, irmãos. Deus está procurando quem? O esforçado. Deus procura você que é esforçado. Deus procura você que tem uma mansidão. Deus procura você que está passando uma aflição na sua família, mas mesmo assim você permanece de pé, pessoal. São essas pessoas que Deus está procurando. Fala assim para o seu irmão do lado assim, ó, permaneça de pé. Amém, pessoal? Você tem que permanecer de pé. Deus está procurando aqueles que têm gratidão de tudo que Ele fez na sua vida. Você tem gratidão de tudo que Deus já fez? Ou você é aquela pessoa que só vive reclamando que Ele não fez ainda? Você tem que ter gratidão. Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Deus, obrigado por cada detalhe diante da minha vida. Irmãos, quando Deus fala aqui na mensagem do versículo 30, Ele fala que Ele procura um homem que estivesse tapando o buraco, estivesse na brecha. O que significa isso? Antigamente, olha para mim aqui para me te ensinar essa mensagem que Deus me ensinou. Antigamente, aqueles muros que tinham, né, enormes, quando aquele muro rachava, ele ficava com uma brecha ali, certo? Então o muro rachou, ficava uma brecha. Diante de um exército, se tivesse uma brecha no muro, o que o exército lá fazia? Ele colocava um soldado lá, plantado naquela brecha. Para quê? Para o inimigo não passar, não invadir aquela área. É a mesma coisa. Você sabe que a sua família, de vez em quando, ela tem uma brecha? De vez em quando tem um muro que está rachado lá na sua família, na sua casa. De vez em quando, alguma coisa está rachada naquele muro e é ali que o diabo vai entrar para poder fazer morada na tua família. E aí quem é que tem que ficar lá nessa brecha do muro de prontidão lá? Quem tem que ficar, pessoal? Somos nós. Deus te escolheu para você lutar pela sua família. Como diz aqui na mensagem, Deus procurou uma pessoa para ficar ali na brecha, parado, para o diabo não entrar, mas Deus não achou. Aí eu pergunto para você, essa brecha que talvez esteja aberta na sua casa, e o diabo está querendo lá tentar até matar a tua família, quem é o responsável para poder ficar na frente da brecha e não deixar o diabo entrar? Quem é o responsável? É isso. Você é o responsável por isso. É você que Deus levantou para poder tapar esse buraco, essa brecha. Irmão, se um lugar tá fechado, por exemplo aqui, ó, esse lugar aqui, vamos supor que aqui, ó, aqui é um muro, ó. Tá vendo? Tem como eu passar aqui, pessoal? Não tem como passar. Por quê? Porque aqui tá cheio de oração. Aqui tem oração. Só que tem uma coisa, como diz na mensagem, se esse muro, ele rachar, se esse muro aqui rachar, pessoal, aqui fica uma brecha, sim ou não? Tem uma brecha aqui. E o diabo, ele consegue entrar por aqui. Qual é a sua missão na sua família? É você parar nessa brecha aqui, ó. E você permanecer em oração.
Essa é a sua missão com Deus. Pastor, mas pastor, por que eu que tenho essa missão, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Porque não tem mais ninguém na sua casa, é você. Você é responsável por orar pela sua família. Quem é que você está esperando orar na sua família lá? O teu marido que não quer saber nada de Jesus? Você está esperando quem orar lá? O teu filho? Que por enquanto não está nem aí para Jesus? Você está esperando o teu neto se levantar para orar pela sua casa, te ajudar em oração? Não, é você. Pastor, mas tem que ser eu? Deus te escolheu, meu irmão. Diga glória a Deus por isso, pessoal. Deus te escolheu, irmãos. Deus escolheu você, te levantou para você orar pela sua casa, pela sua família. Deus pegou você e te colocou nessa brecha aqui, ó, para você lutar, batalhar pela sua casa, pela sua família. Pastor, mas o senhor não sabe como a minha família é difícil, pastor. Tem gente que vai falar assim, né? Pastor, a minha família é difícil, o senhor não conhece a peça, pastor. Você não sabe como que é. Irmãos, Deus escolheu você. Deus colocou você nessa família. Pastor, não dá para ser outra família não, pastor, tinha que ser essa. Tem gente que vai falar assim, né? Pastor, não dá para mudar não? Não dá para me colocar em outra família melhor não? Não, irmãos. Você tinha que nascer nessa família aí, irmãos. Por mais que alguns digam assim, né? Poxa, pastor, podia ser uma família melhorzinha, né? Deus podia ter até um amigo que uma vez brincou, pastor, Deus podia ter me colocado numa família de rico, né? Mas eu fui nascer logo na família de pobre. Falei, tá amarrado, irmão. Você nasceu na família certa, tá repreendido isso aí. Aí eu até brinquei com ele, se tu fosse rico, tu não entrava no céu. Aí ele começou a rir, né? Mas entende, irmãos, Deus escolheu você, é você mesmo. Você foi escolhido para lutar pela sua família. Deus te deu a sua família. Você não caiu lá de paraquedas, né? Já viu como é que os paraquedistas caem? Não é assim? Vem com paraquedas, aí cai assim, em qualquer lugar, não é? Não. Deus te colocou nessa família. Deus escolheu você para lutar pela sua casa e para lutar pela sua família. Diga glória a Deus, pessoal. Você foi escolhido para isso, irmãos. Não fraqueja. Permaneça em oração o tempo todo. Amém, pessoal? Permaneça firme em oração. Vamos lá em primeiro livro de Samuel, pessoal. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, no versículo 12. Primeiro livro de Samuel, versículo 12. Capítulo 12, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Olha o que vai dizer essa palavra aqui, pessoal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Pastor, onde é que fica Samuel? Vai lá, você vai em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, tá? Aí você acha em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia, pastor. Em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Vai dizer assim, pessoal, no versículo 23, ó. Diz assim, ó. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra quem, pessoal? Contra o Senhor. Deixando de fazer o quê? De orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e o quê? E direito. Diga graças a Deus, irmãos. Olha o que está dizendo a palavra aqui, irmão. Olha que coisa interessante que diz essa mensagem de hoje. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Irmão, você não orar pela sua família é um pecado. Você não orar pela sua casa, por aqueles que precisam de você, é pecado, irmãos. Pastor, por que isso é pecado? Porque a Bíblia diz, pessoal, lá em Timóteo. A própria palavra de Deus vai dizer. Aquele que não ora pelos seus, né, que não busca, que não cuida dos seus, ele negou a fé e é pior do que o quê? Pior do que o infiel. Olha que coisa forte, irmãos. Por isso que aqui a Bíblia está dizendo bem claro para mim e para você, né, que nós não podemos deixar de orar pela nossa família, pela nossa casa. A gente não pode deixar de orar por aqueles que precisam de nós, pessoal. Ele diz aqui, ó, e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Irmão, nós temos que orar todo o tempo pela nossa família. Nós temos que orar pela nossa casa em todo o tempo, pessoal. A gente não pode parar. Deus te deu essa família para você orar. Eu sei que de vez em quando é uma luta, né? De vez em quando é uma batalha. Tem cada peça na família que só Jesus, né, irmãos? Mas essa família foi Deus que te deu. Para você lutar, para você batalhar pela sua casa
e pela sua família em nome do Senhor Jesus. Deus confiou em você. Deus confiou o que você faria. Não passe a sua responsabilidade para ninguém. Você foi chamado por Deus para orar por essas pessoas. Diga glória a Deus, irmãos. Sabe para que você foi chamado? Para tapar buracos na sua família. Você foi chamado para isso. Lembra que eu simulei aqui para vocês? Lembra? Que aqui tem uma brecha, tem um buraco? Você foi chamado para tapar esse buraco, para o diabo não entrar. Você foi convidado para isso. E quando a próxima pessoa da sua família se converter, ela vai ser a pessoa que vai tapar o outro lado. E daqui a pouco outra pessoa, o outro buraco. E assim por diante, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, continue. Tape buracos. Tape brechas. Não deixe que o mal ele venha sobre a sua família, não. Continue tapando esse buraco em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Não deixe que esse mal venha sobre a sua família em nome de Jesus, tá? Mas tapar buraco não é você fazer tudo que sua família quer. Calma. Tapar buraco é oração, tá, pessoal? Só para te explicar. Tapar buraco não é você se desesperar com as coisas e, como eu disse, parar a sua vida por causa de alguém. Não é isso. Tapar buracos é você parar naquele buraco ali e você permanecer em oração. Permanecer firme com Deus. Isso sim é tapar buracos. Um dia desse eu contava aqui e eu falava uma experiência de vida, Que antigamente, quando eu me converti, eu vivia, pessoal, procurando uma pessoa da minha família. Até dentro de comunidade. A pessoa sumia. Se trancava, saía de casa, sumia às vezes 2 dias. E aí eu ia lá para dentro de comunidade procurar, você viu fulano de tal? Você viu fulano de tal aí? Você viu fulano de tal? Desesperado. Aí eu lembro que meu pastor na época, eu tava fazendo curso de obreiro, Aí eu lembro que meu pastor falou assim para mim: irmão, você não pode sair por aí procurando essa pessoa. Irmão, você tem que confiar mais em Deus. Você tem que aprender a botar o seu joelho no chão e deixar que Deus está tomando conta. Pessoal, o seu filho, por exemplo, de vez em quando você não sabe onde teu filho está. De vez em quando você não sabe. Você não sabe qual é o ônibus que ele está. De vez em quando você não sabe qual é o caminho que ele está fazendo. Mas Deus o que, pessoal? Deus sabe. Deus sabe exatamente onde teu filho está caminhando, onde ele está. O teu marido, o teu neto, teu bisneto. Deus sabe exatamente onde essa pessoa da sua família está. Ele sabe de tudo, pessoal. Deus sabe de todas as coisas. Então você foi chamada ou chamado para poder tapar esse buraco que o diabo está tentando abrir e passar diante da tua família. Você foi chamado para isso. Mas chamado para fazer em oração, pessoal. Não é para parar a sua vida. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Está entendendo? Você não foi chamado para você fazer as vontades de todo mundo na sua casa. Agora eu vou parar tudo. Não. Você foi chamado para tapar esse buraco em oração. Orando, determinando essa vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos lá em Romanos capítulo 5. Vamos lá? Romanos capítulo 5, depois de Atos. Depois de Atos vem Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que vai dizer em Romanos, pessoal. Vai lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de João vem Atos, depois de Atos vem Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que vai dizer agora, pessoal. Diz assim, sendo, pois, justificados pela o quê, pessoal? Pela fé. O que você tem? Lê para mim. Temos paz com Deus. Diga graças a Deus, irmãos. Você tem que ter paz com Deus. Você já foi justificado pela fé? Você tem que ter essa paz com Deus. Irmão, se você está sem paz, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa não está certo aí. Pastor, não tenho paz, pastor. Opa, peraí. Como é que você não tem paz? Você foi justificado, pessoal, pela fé. Você tem que ter paz. A Bíblia me ensina que eu tenho que ter paz com Deus. Se você está sem paz, tem alguma coisa de errado. Você sabe o que é uma pessoa sem paz? É uma pessoa estressada. Ou estressado. Eu não sei se você já ficou bem estressado com alguma coisa. Já ficou aborrecido assim? Já? Ou não? Só eu que fiquei estressado um dia?
Todo mundo já ficou, né, irmãos? Aborrecido um dia, estressado, né? Você sabe que isso gera um mal para a sua vida enorme. O estresse, ele gera um mal enorme para a sua vida. Muita coisa. Irmão, você sabe que eu fui até pesquisar sobre isso. Sobre esse negócio de estresse, o que o estresse pode causar. E eu fui pesquisar. Eu não sou médico, tá, pessoal? Diga glória a Deus. Eu sou médico, eu sou seu pastor. Mas eu pesquisei, né, essa parte aqui, a parte que é a anatomia, né? Eu pesquisei esse negócio assim, né, sobre o corpo humano. E aí estava dizendo lá uma coisa assim, ó. A pessoa que fica irritada, a pessoa que fica estressada, irritada, olha o que causa, ó. O cérebro, preste atenção, o seu cérebro ativa o sistema nervoso. Veja bem. Então, quando você se irrita, o seu cérebro ativa o sistema nervoso, certo? Diz assim, ó, ativa o sistema nervoso simpático, liberando hormônios como adrenalina e cortisol. Forte isso, né? Então, toda vez que você se estressa por causa de alguma coisa, o teu cérebro ele ativa. Ele começa a ativar, né, o sistema nervoso simpático. E aí que ele vai liberando esses hormônios, né? Qual hormônio? A adrenalina, a pessoa fica com a adrenalina, e esse cortisol. E aí diz assim, ó, esse processo desvia o fluxo de sangue do estômago para os músculos. Olha o teu estômago sofrendo aí por causa do estresse. Agora eu te pergunto aqui, quem aqui já ficou com dor no estômago? Já ficou? Quando você estava aborrecido com alguma coisa, muito estressado. É isso que está falando aqui, ó, nesse estudo. Quando você fica a flor da pele ali estressado, irritado com alguma coisa, muito irritado, o teu estômago reage. Por quê? Lá aqui no teu estômago, eles começam a soltar aquele ácido, porque o teu corpo não entende o que está acontecendo. E ele começa a soltar aquele ácido, tanto que diz aqui, ó, esse processo desvia o fluxo do sangue do estômago para os músculos, desacelera a digestão. Ó, a pessoa que tem problema com digestão aí, ó, pode ser o estresse. Desacelera a digestão e aumenta a produção de ácido gástrico. Ou seja, o ácido que tem dentro de você estressado, ele começa a soltar um monte de ácido. Um monte de ácido. E o teu corpo não entende. E o que é aquele ácido ele vai fazer no teu corpo? Ele vai corroendo você. É nesse negócio aqui de estresse que muitas pessoas por aí têm câncer, começa a criar um caroço, começa a criar um mal dentro da pessoa. Por quê? É o nível de estresse que essa pessoa está tendo. Você sabe quando é que a gente começa a ter esse tipo de estresse? Quando a gente começa a pensar que a gente pode converter uma pessoa na nossa casa. Irmão, pode ter certeza, se você achar que você pode fazer, que você pode ajudar, que é você que tem que fazer tudo, irmão, já era. O teu estresse ele vai aumentar cada dia. Entenda uma coisa, quando você começa... Tá amarrado na hora do vídeo. Deixa eu parar aqui, pessoal. Tá repreendido já, sai fora daqui. Depois eu corto. Amém, pessoal? Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. O seu nível de estresse, por exemplo, né? Quando esse nível de estresse ele começa a aumentar, tudo começa a dar problema na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa aqui, muito importante para você nessa manhã. Veja bem o que eu vou te falar. Se você achar que você que tem que converter uma pessoa, que você que tem que ajudar uma pessoa, você já não está mais acreditando tanto em Deus. Porque quem faz a transformação é Jesus, pessoal, não é você. Quem vai converter alguém na sua família é Jesus. A sua missão é o quê? É mostrar o seu testemunho e levar a palavra para dentro da sua casa. Essa é a sua missão. Não é fazer algo por alguém. Não é tentar fazer algo por alguém. Não é você se esforçar, pastor, eu tenho que fazer, eu tenho... Tem gente, irmãos, que, por exemplo, não vem para a igreja porque tem que ajudar uma pessoa. Não tem sentido isso. Pastor, eu não vou, pastor, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, por isso que eu estou sumindo da igreja. Não. Você está deixando de confiar em Deus. Você está deixando de confiar aquele que é poderoso. Você sabe como é que você ajuda a sua família? Quando você está aqui, ó, orando por eles em nome de Jesus. Amém, pessoal? É essa hora que você está ajudando a sua família. Quando você pensa que ajudar a sua família é poder ficar ali, né, e levar para o hospital, e ajuda em alguma coisa, e a pessoa precisa de um dinheiro, você vai lá e tira de onde você não tem para ajudar essa pessoa, e a pessoa está precisando de mais um dinheiro, e você tira lá de onde você está guardando o seu dinheirinho, aí você vai lá e dá para a pessoa. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Aquele dinheiro vai acabar. Porque tudo nessa vida
Passa. Mas o que permanece? A palavra de Deus. A palavra ela vai permanecer. A oração ela vai permanecer. Lembra o que Pedro fez? Pedro estava saindo do templo. Aí aquele homem, né, um homem que estava lá sentado, falou assim, ó, me dá umas moedas, me ajuda, uma esmola. Aí Pedro falou assim, ó, olha para mim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, te dou. A pergunta é, o que você tem para oferecer para tua família? Quem tem dinheiro para oferecer hoje aí? Fala assim, misericórdia. Se tua família te pedisse hoje, sei lá, R$1 milhão, você teria? Teria sim ou não? Pastor, 1 milhão, pastor, 1 milhão vai complicar, né? Pastor, 1 milhão, não sei se eu tenho não. Talvez eu tenha 500 mil, pastor. Deus abençoe você, tá? Em nome de Jesus, né? Se você tivesse, por exemplo, sei lá, né, muitas bênçãos para dar para sua família, qual dessas bênçãos que você escolheria para dar? Eu escolheria a oração. Porque a oração, ela surge efeito, pessoal. É isso que eu quero que você entenda. De tudo que você possa dar para sua família, uma é mais importante, a sua oração. Buscar a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tenha paz com Deus, tá, pessoal? Então você já sabe, né? Essa queimação no estômago, essa dor abdominal, esse problema que você está tendo, vai ver que não tem nada a ver com o diabo. Vai ver que isso daí tem a ver com o que você está fazendo. O nível de estresse que você está tendo. Lembra do início da mensagem? Você foi chamado para tapar o quê? Para tapar brecha, tapar buraco. Sim ou não, pessoal? Vocês estão entendendo a palavra, sim ou não? Vocês estão olhando assim, estou meio preocupado hoje. Vocês estão com a cara séria para mim assim, tá amarrado, irmão. Espera aí. Glória a Deus. Estou meio preocupado, irmão. Vocês estão assim, sério, me olhando. Tá forte a mensagem? Então, glória a Deus. Tá bom, deixa eu continuar. Tá dando para entender isso aqui, pessoal? Você foi chamado para tapar buracos, tapar a brecha. Mas não é tapar buraco fazendo um monte de coisa, porque você vai se estressar. Você quer ver uma coisa forte agora? Posso falar? Pode ou não pode? Não vai ficar triste comigo não, né? Você está tentando ajudar tanto uma pessoa, que daqui a pouco você vai morrer e a pessoa vai ficar viva. E aí? Aí quem é que vai ajudar aquela pessoa agora? Por quê? Porque você estava até ajudando, mas da forma errada. A gente tenta tanto ajudar algumas pessoas, né, pessoal? Porque você tem um coração bom. Não estou dizendo que você é um pecador por causa disso, não. Eu estou dizendo que é a forma errada de fazer. Você tenta ajudar tanto uma pessoa fazendo, e faz ali, faz aqui, aquilo outro, e você vai ficando desesperado. Meu Deus, daqui a pouco morreu. E aí? E agora? Você vai ajudar quem agora? Morto. Você não ajuda ninguém. Esse negócio aí de que, fulano veio me visitar, ou já morreu, né? Fulano veio me visitar. Ih, irmão, foi o diabo. Ninguém foi visitar ninguém. Isso aí, quem morreu, irmão. Tá lá com Cristo, né? Ou sei lá onde tá. Tá com Cristo. Mas entenda isso aqui, irmãos. Se você morrer, você não ajuda mais ninguém. Por isso que eu pergunto para você. Você tá levando uma pessoa no médico. Você tá tirando uma pressão de uma pessoa. Você tá medindo como é que fala? Aquele negócio de açúcar? Glicose, né? Você tá medindo a glicose de uma pessoa. Você está escutando o coração de uma pessoa, você está levando um remédio para a pessoa. Mas deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que tu foi numa consulta? Quando foi a última vez que tu orou a Deus e falou assim, Deus me dá saúde? Porque de vez em quando a gente está orando por todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo, mas você não entende que você também precisa de ajuda. Você tem que cuidar de você também, pessoal. Você quer cuidar de tudo, você quer cuidar de tudo, você quer tomar conta de tudo. Você quer ser um dominador. Mas na verdade, tá os problemas que estão te dominando. É forte isso, né, pessoal? Eu não quero que você fique triste comigo, não, tá? Eu também não estou falando pra você parar de cuidar da tua família, não. Pelo amor de Deus, você tem que cuidar da tua casa. Mas o cuidado principal que você tem que ter é em oração, irmãos. Por isso que você não pode deixar de vir aqui buscar a Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Você está entendendo isso, sim ou não? Cuida de você, irmãos. Morto cuida de alguém? Morto não cuida de ninguém, irmãos. Se você morrer, já era. Você quer ver uma coisa? Como que eu vou conseguir orar por você se eu não oro por mim, irmão? Como que eu vou pregar essa mensagem forte para vocês hoje se eu não estudo na minha casa? Como que eu vou fazer isso?
Eu primeiro tenho que orar a Deus para te trazer uma mensagem, irmãos. E de vez em quando, uma semana, né? Estudando para pregar para você em 40 minutos, 30 minutos. Uma semana estudando para pregar em 30 minutos, né? Você vê aqui, ó, tudo que eu vou pregar, eu faço aqui, ó, o meu estudo antes. Eu preparo tudo direitinho em casa, eu oro a Deus, Deus vai me dando a direção, eu vou preparando os versículos, preparando os pontos para falar para você, eu me preparo para isso. Porque se eu não fizer isso daqui, eu não vou estar preparado, né, e apto a pregar para você. Eu preciso primeiro cuidar de mim, da minha vida espiritual, para depois eu cuidar de você. Irmão, então se você continuar nesse nível de estresse, sabe o que vai acontecer? Nada. Você só vai se prejudicar. A sua família não precisa que você leve ela ao médico o tempo todo. A sua família não precisa que você pare a sua vida por causa de ninguém. A sua família precisa que você ore por eles, porque é isso que eles precisam na sua casa. Amém, pessoal? Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuida mais de você. Você quer ver um exemplo? Quem lembra de Jesus no deserto? Lembram? Lembra disso? Quando o diabo apareceu para ele, o diabo falou para ele, transforma isso aqui, faz isso aqui. Lembra que no início do versículo a Bíblia relata, não é Jesus. A Bíblia relata que ele estava com o quê, pessoal? Com fome, sim ou não? Mas quando o diabo aparece, você vê Jesus falando assim, ó, não, diabo, eu estou com fome. Você vê ele fazendo isso? O que Jesus faz? Está o quê? Está escrito. Aí depois já, se você realmente é filho de Deus, aí fala, se joga daqui, aí ele fala assim, ó, está escrito. Quando tiver um problema na sua casa, você não tem que ir lá e vitimizar a pessoa e falar, ai, coitadinho da pessoa, não. Ó, você vai lá e fala assim, ó, está escrito isso, isso e isso na palavra. É isso que você vai começar a salvar a tua família. Vai começar a salvar a tua casa. Então, muito cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Muito cuidado. Para terminar, Marcos capítulo 13. Vamos lá. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 33. Cuidado com esse nível de estresse que você está passando, irmãos. Cuidado. Tudo você está se aborrecendo, tudo você está se preocupando, é uma aflição, um problema, toda hora a mesma coisa. Calma, cuidado com isso, hein? Cuidado, você pode se prejudicar com esse negócio aí. Cuidado. Você está se aborrecendo por causa de tudo, por causa de todo mundo. Calma, calma. Daqui a pouco essa pessoa que está te aborrecendo aí vai continuar aqui na terra e você vai morrer. Fala assim, ó, tá amarrado. Em nome de Jesus. Não aceite isso não, irmãos. Não aceite isso não. Viva a sua vida também. Deixa eu te perguntar. Quanto tempo você não vai à praia? Irmão, eu vou marcar um passeio aqui na igreja para ir pra praia. Vai todo mundo botar o pé na areia lá. Se tu não for, eu vou trazer a areia da praia, vou botar você com o pé na areia aqui, irmão. Mas você vai ter que botar o pezinho na areia da praia lá. Vou marcar esse passeio. Ou na praia, ou na Quinta da Boa Vista, e eu quero ver todo mundo lá. Você tem que viver, irmãos. Você está parando a tua vida por causa de tudo. Qualquer probleminha agora, você se desespera. Não, você não pode ser assim, irmãos. Você não pode ser dessa maneira. Você tem que viver. Deus te deu uma vida para você viver. Não viver no mundo, não. Mas viver na presença de Deus. Dias do culto, você tem que estar aqui. Quarta, sexta, domingo. Segunda-feira, prosperidade, quem está passando uma luta financeira. Você quer fazer oração terça-feira. Nós temos culto quase todos os dias aqui. Você tem que vir buscar a Deus, pessoal. Tem que vir buscar o Senhor. Mas no momento assim de uma pausa, irmão, você tem que ir no shopping. Você tem que ir no shopping. Você tem que comer uma casquinha do McDonald's. Só uma casquinha só, tá? Para poder não aumentar aí o açúcar, tá? Mas você tem que viver, irmãos. Você não pode parar a tua vida agora. Você tem que ir na praia, irmão. Quanto tempo você tem que você não vai na praia? Botar pelo menos um pezinho na areia da praia lá. Ó. Pelo menos um pezinhozinho. Diz até, os estudos dizem que faz bem isso daí, sabia? Você botar o pé na areia da praia, faz bem isso. Quanto tempo você não faz isso? Mas você está sempre querendo cuidar de todo mundo. Você parou a sua vida. E agora? Daqui a pouco como é que vai ser? Você parou tudo. Tem gente que para a vida por causa de filho. Ó, desculpa eu vou falar, tá? Não quero também trazer
Eu tenho uma filha de 13 anos também, isso vai doer em mim também. Mas você para a sua vida por causa de um filho, sabe o que acontece? O teu filho casa e vai embora. E tu fica sozinho. A minha filha tem 13 anos, mas eu falo pra ela, a hora que é o momento meio da pastora, é o momento meio da pastora, ó, pode sair fora, vai. Eu e minha esposa agora. Né? Irmão, eu não posso escolher minha filha agora, né, e deixar minha esposa de lado, eu não posso fazer isso, irmãos. A minha prioridade é minha esposa, irmãos. Por quê? Daqui a pouco minha filha casa vai embora, e a Bíblia diz que a prioridade é o seu marido, é a minha esposa. É a sua prioridade. Mas tem gente que larga o marido dentro de casa para poder cuidar do filho. Você está fazendo um grande mal na tua vida. Não estou dizendo que você não tem que cuidar do teu filho, tá? Não estou dizendo que você tem que, mesclar. Tem um nível. Cuidado com isso. Não pare a sua vida por causa de ninguém. Viva a sua vida com Deus em santidade, só para pontuar. Viva em santidade, né? Não é igual uma obreira que eu conheci. A pessoa era obreira, servia a Deus, estava até servindo Santa Ceia e agora está aí no mundo, irmãos. Separa casamento, agora só quer saber de academia, só quer saber de mostrar o corpo, só quer saber de ficar de sem vergonhice. Não é isso. Eu estou falando para você viver em santidade. Não é viver a vida agora e sair igual uma garotinha por aí agora. Não é isso, não. Viver em santidade com Deus. Mas entender que você tem uma vida para cuidar de você também. Amém, pessoal? Tem que se cuidar. Inclusive, fala isso pro seu irmão assim. Fala assim, tem que se cuidar, hein? Amém, pessoal? Tem que se cuidar, tá? Vamos lá. O que eu falei para vocês? Marcos 13, né? Marcos 13, 33. Vai dizer assim, ó. Olhai, vigiai e o que, pessoal? E orai. Porque não sabeis quando chegará o quê? Irmão, você não sabe quando vai chegar o tempo da conversão da sua casa, da sua família, você não sabe. Então, ó, olhai, vigiai e o quê? Repete junto comigo, pessoal. Ó, vamos lá. Repete. Olhai, vigiai e o quê? E orai. De novo. Olhai, vigiai e orai. Você não sabe quando vai ser o tempo, mas permaneça nesse ponto aqui. Olha, vigia e ora. 3 pontos importantes para você continuar buscando a Deus. Amém, pessoal? Ajude quem precisa de ajuda. Faça quem precisa que você faça alguma coisa. Mas lembre-se que você também tem uma vida, tá? Você tem que cuidar de você também. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece, pessoal. Glória a Deus. Amém? Deus é poderoso em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Vamos aproveitar esse momento para a gente orar. Em nome de Jesus. Vamos permanecer em oração aqui diante da glória de Deus. Tá? Hoje é dia da transformação, tá, pessoal? Você vai trazer aqui daqui a pouco o seu pedido de oração e você vai colocar aqui em nome de Jesus, tá? Para que Deus possa abençoar para a glória de Deus, tá bom? Hoje é dia de transformar a sua casa, transformar a sua família em nome de Jesus. Fala o seguinte, vem aqui na frente aqui, pessoal, vem aqui, ó, no meio aqui, ó. Faz uma fila aqui, que nós vamos jogar o propósito aqui. Pode vir, faz uma fila aqui, ó. Nós vamos jogar esse propósito aqui já para poder abençoar em nome de Jesus, tá bom? E eu creio na transformação, eu creio na mudança em nome de Jesus. Isso, faz uma fila aqui, e aí você já começa a estender na sua mão. Pode vir até aqui, pode vir, minha irmã. Isso, fica aqui, para a gente poder já ir estendendo a mão. Glória a Deus, amém, em nome de Jesus, tá bom? Estenda sua mão para cá e segure o seu propósito nas suas mãos. Devamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Meu Deus, eu oro por cada família, por cada pessoa que o Senhor confiou, meu Deus, que estivéssemos aqui orando diante da tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, eu oro por cada familiar, por cada pessoa, essa luta que essa pessoa está enfrentando, essa batalha que essa pessoa está enfrentando. Jesus, faz a tua obra, Jesus, faz o teu poder, e que nenhum mal venha sobre a vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio no milagre, eu creio na mudança dentro dessa casa em nome do Senhor Jesus. É por isso que nós confiamos, ó Deus, como diz na tua palavra em João
João capítulo 2, que o Senhor transformou da água para o vinho dentro daquele casamento. Eu te peço, Deus, transforma esse casamento, transforma essa casa, transforma essa família em nome do Senhor Jesus. Pode colocando agora com fé. Vai colocando agora o seu propósito com fé. Coloca aí dentro, isso. Meu Deus, vai transformando essa casa. Meu Deus, vai transformando essa família. Meu Deus, vai transformando essa pessoa. Para a tua glória, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio na transformação. Eu creio na mudança. Eu creio, meu Deus, na vida dessa pessoa transformada, mudada. Eu creio nas tuas obras, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então transforma, Espírito Santo. Faça a tua transformação. Faça o teu poder. Faça o teu querer, ó Deus, diante da nossa casa, diante da nossa família. Meu Deus, eu creio na mudança. Eu creio na transformação desse lar. Eu creio na transformação dessa família. Levante as suas mãos para cá, povo de Deus. Isso, levante suas mãos para cá. Meu Deus, eu oro por cada família. Eu oro por cada pessoa. Está aqui, Jesus, a água que será transformada em vinho agora. Essa família será transformada diante do Senhor. Eu creio na transformação. Jesus, faz a tua mudança da água para o vinho. Faz a tua mudança dentro dessa casa. Meu Deus, a transformação dessa família. A transformação dentro desse lar. Eu creio na transformação do Senhor. Então vai transformando, Jesus. Transforma da água para o vinho. Transforma essa família. Transforma essa pessoa. Faz a tua transformação agora, Jesus. Transforma esse casamento. Transforma a vida desse filho. Transforma a vida desse marido, dessa esposa. Transforma a vida dessa mãe. Transforma a vida desse pai. Transforma, meu Deus, a vida do tio, da tia, do neto, da neta, do sobrinho, da sobrinha, dos irmãos. Transforma a vida de cada um dessa igreja. Transforma a vida de cada pessoa, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu faço a transformação, Jesus, com o teu poder, com o teu nome que tem todo agir diante desse lugar. Jesus vai transformando, Jesus vai mudando. Eu declaro uma transformação nessa casa. Eu declaro uma transformação nessa família. Eu creio no Senhor. Eu creio nas tuas obras. Eu creio, ó Deus, nas tuas maravilhas. Eu creio que o Senhor é poderoso. A minha família, meu Deus, em cima do altar.